Fala empresário e empresária, beleza? Hoje nós iremos abordar um assunto polêmico. Sabe, aquelas informações que muitas vezes você só sabe por cima, sem ter muita certeza se você tem direito ou não a fazer certa coisa? Bom, deu para entender, né? Você vai sair desse vídeo sabendo tudo para não sofrer um tipo de processo trabalhista que é mais comum na justiça. Aliás, você vai finalmente entender aquela pergunta que todo empresário faz. Eu posso contratar um funcionário como MEI para não pagar os encargos trabalhistas? Aguarde que no final desse vídeo você vai finalmente entender. Vamos lá então, fica bem confortável que você vai receber muita informação importante. Já aproveita para dar aquele like e se inscreve no canal para não ficar de fora das atualizações. Começando um assunto extremamente importante para a sua empresa. Como evitar processos trabalhistas contra a sua empresa aprendendo sobre o vínculo de emprego. No dia a dia, as pessoas costumam falar: fulano trabalha naquela loja ou fulano é empregado daquela empresa. Como se trabalhador e empregado fossem coisas iguais, mas não são. Trabalhador é aquele que tem uma relação de trabalho, enquanto o empregado é aquele que tem uma relação de emprego. Mas Gabriel, então todo mundo trabalha, mas nem todo mundo é trabalhador? Calma aí que eu vou explicar. Para o direito, todo mundo que faz alguma atividade é trabalhador, porém não é todo trabalhador que é empregado. Essa diferenciação é essencial, porque os direitos trabalhistas são previstos primordialmente para a relação de emprego. Mas você sabe me dizer, quando alguém é empregado, sabe definir se a partir daquele momento tal pessoa está ou não empregada? Deixa eu te falar que isso é mais detalhado do que você imagina. Bom, a relação de emprego, quando estão presentes 4 requisitos. Isso mesmo, 4. Não é só determinar o trabalho e pronto. Se estiverem presentes esses requisitos, vai haver relação de emprego e você vai ter um empregado. Não importa o que você escreva ou o que você faça. Se você, por exemplo, fizer um documento para que essa pessoa assine e diga: eu não sou empregado, não adianta. Nessa parte, vale o que acontece. O que vale é a realidade. Ela que vai valer sobre qualquer papel. É chamada primazia da realidade. Se estiverem presentes esses 4 requisitos, vai ter relação de emprego. Os requisitos são: número 1, pessoalidade. Imagine que na sua empresa, em certo dia, ao invés de aparecer o empregado que você contratou, aparecer um amigo dele, falando que o seu empregado seria substituído naquele dia. Óbvio que você não permitiria isso. Um estranho começaria a fazer as funções do seu empregado. Ou seja, a pessoalidade é nada mais, nada menos do que a pessoa que você contratou ser a pessoa responsável pelo trabalho. Número 2, onerosidade. Quer dizer que o trabalho é feito em troca de dinheiro. Alguém vai prestar um serviço para você e, em contrapartida, você vai pagar um salário para remunerar essa pessoa. Imagine que você, na sua igreja, eventualmente, preste um trabalho sem a intenção de receber qualquer valor, apenas por amor ou filosofia religiosa. Aí não tem uma relação de emprego, apesar de haver trabalho. É o chamado trabalho voluntário. Requisito número 3, habitualidade. Esse requisito exige que, para que haja uma relação de emprego, a pessoa trabalhe para a sua empresa de forma habitual, que ela esteja inserida na dinâmica da sua atividade empresarial. Isso não quer dizer que ela tem que estar presente todos os dias na sua empresa, de segunda a domingo, segunda a sexta, mas não. Mas isso quer dizer que a sua presença não é algo eventual, como por exemplo pode ocorrer quando você quer instalar talvez um espelho na sua empresa. Você contrata um profissional que vai até a sua empresa, vai fazer a tarefa que ele foi contratado e vai embora. Ele não vai estar dentro da dinâmica da sua empresa. E o quarto e último requisito, e o fundamental requisito, aliás, é a subordinação.
Esse é o requisito essencial, que vai permitir saber se você possui ou não um empregado. No momento que você contrata uma pessoa para trabalhar para você, passa a haver uma subordinação dessa pessoa para com o empregador. É uma subordinação sobre a execução do serviço que vai ser prestado, já que é você que vai determinar a logística do trabalho, o seu horário de trabalho, entre outras tantas questões. Se essa pessoa que você contratou não pode definir se vai ter que usar o uniforme ou não, se ela não vai definir o horário de trabalho dela, se ela não vai definir como vai prestar o serviço, então ela é sua empregada e por isso terá direitos trabalhistas em função desse vínculo. Então, essa é a consequência da presença desses 4 requisitos. Se eles estiverem presentes ao mesmo tempo, a empresa deve reconhecer como empregado por imposição da lei. Ela deve registrar, anotar carteira, qualquer outro formato diverso do previsto na lei é reconhecido como fraude. Bom, agora que a gente já sabe o que é um empregado, é importante a gente também entender que há trabalhadores que não são empregados, como a gente disse. O primeiro exemplo é o do diretor estatutário, dos administradores. Eles possuem poderes de gestão e representam a sociedade. Em regra, eles são considerados empregados de alto escalão. Eles estão previstos no estatuto ou no contrato social da empresa. Eles recebem prolabore, eles não recebem salário, porque eles dão as ordens, eles não recebem. Eles devem ter o poder para gerir o negócio, não tendo esse 4º requisito, a subordinação. Mas, se no dia a dia houver de fato uma subordinação entre o reporte do administrador e o dono da empresa, pode ficar configurado o vínculo de emprego. O segundo exemplo é o do trabalhador autônomo. Como o próprio nome diz, esse trabalhador não tem subordinação. Ele mesmo que assume os riscos da atividade dele. Ele que cria a forma de trabalho dele. Quando você contrata um pintor, você, a princípio, não vai falar como ele deva pintar. Acerca dessa dinâmica toda, é ele quem vai ser o responsável. Para finalizar nossos exemplos, temos o representante comercial, que vai ser tratado em uma lei própria, diferente do vendedor vinculado à sua empresa. O representante comercial é autônomo. Ele não vai receber meta da sua empresa para bater. Ele não vai receber horário para cumprir. Ele não vai receber a rota que ele deve fazer. Você nem pode fiscalizar se ele vai trabalhar ou não. O representante comercial arca com os custos da sua própria atividade. Até aqui, eu acho que está bem de boa, né? Agora entra a parte final da explicação e com certeza a mais polêmica. Era a hora que você tanto esperava. Eu posso contratar um funcionário como MEI, como uma empresa, com um CNPJ, como se eu estivesse contratando uma outra empresa para fugir dos encargos trabalhistas? Vamos entender. Para fugir dos custos da contratação, muitas empresas chegam a criar uma nova relação para tentar burlar o vínculo de emprego, tentando disfarçar, às vezes, que é uma prestação de serviço. Ocorre que se esse funcionário que você contratou, que fez um MEI para que pudesse haver uma burla da relação de emprego, após ele sair da empresa, ele vai poder processar e terá reconhecido todos os seus direitos trabalhistas. Basta ele provar a presença desses requisitos que falamos. Se a sua empresa contrata um MEI, mas estipula horário de entrada e saída, se determina como ele vai trabalhar, se ele tem um chefe, na verdade, não há relação de prestação de serviço entre empresas, há sim uma verdadeira relação de emprego, porque há subordinação, ou seja, uma contratação fraudulenta. Como eu falei, a pessoa que tem os requisitos do vínculo pode entrar com ação trabalhista e adquirir os seus direitos. Essa fraude é tão comum e tão conhecida pela justiça que já tem até nome. É chamada pejotização. Esse termo vem da sigla pessoa jurídica, que é PJ, e significa transformar uma pessoa física, o empregado, em uma pessoa jurídica. E olha que a Justiça do Trabalho facilmente condena empresas todo dia que fazem isso. Como eu te falei, essas empresas pedem para o empregado abrir uma pessoa jurídica para que se diga que se trata apenas de uma prestação de serviço.
Assim, o empregado celebra um contrato de prestação de serviço, como se fosse uma relação comercial e não uma relação de emprego. Porém, se esse empregado tem subordinação, se a empresa que diz o horário de trabalho do empregado, ele pode entrar na justiça, como a gente falou, porque se trata de uma fraude. O risco para a empresa é enorme. Mas falando de empresa, de empregado, de empregador, é importante que a gente pontue que o empregador é a pessoa que assume os riscos do negócio, que dirige a empresa e paga o empregado. Isso é importante saber, porque quem assume os riscos do negócio é sempre a empresa. Os riscos, por exemplo, da empresa não ter clientes, são da empresa. O risco de ter um problema de falta de luz, por exemplo, são da empresa. Esses são riscos que não podem ser transmitidos ao empregado. Entende-se que se o empregador tem bônus de assumir os lucros do negócio, também tem um ônus de assumir os riscos. Quando isso é repassado, o empregado pode reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho. Caso isso venha a ocorrer na empresa, o empregado tem um prazo de 2 anos para entrar com ação na Justiça contra a empresa. Nesse período, ele poderá cobrar direitos referentes aos últimos 5 anos. Bom, muita informação, mas eu tenho certeza que elas foram valiosas e caso você siga e caso você entenda, você vai poder evitar que a sua empresa sofra processos que podem gerar condenações e indenizações contra você. Eu espero realmente ter te ajudado e esclarecido suas dúvidas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça do like e também de se inscrever. Isso me ajuda demais. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos em uma próxima.